Deus dá-me as palavras, Senhor, e ajuda a tradutora. Help us to understand your word. E ajuda-nos, Senhor, a perceber a tua palavra. Lord, you know that you work on my heart already. Senhor, eu sei que já trabalhaste no meu coração. And when I preached that a long time ago, E quando eu falei nisto há algum you tempo atrás, convinced already that I can be better. e tu convenceste-me que eu poderia ser melhor. Be with us now. Sei connosco agora, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Today I'm going to speak a very sensible subject, Hoje vamos falar acerca de um assunto bastante but sensível, yet a true subject. mas também é um assunto bastante sério. God gave me this service years ago. I preached once in Romania a long time ago. Deus já me tinha dado este assunto para pregar há algum tempo atrás. Eu falei sobre ele na Romênia. And the motive I was preaching this was I was in a store. E o motivo pelo qual eu vou falar sobre isto é que eu estava numa loja And I was to buy my windows for my house. para comprar janelas para a minha casa. And I talked to a young lady, E eu falei para uma jovem mulher. and I say something different about her. E eu disse algo um pouco diferente acerca dela. Yet I cannot see much difference than everybody else. E eu não consegui ver muitas diferenças em relação aos outros. So I am a very direct man. I'm a very direct man. Eu sou uma pessoa bastante direta. So I asked her, I said, young lady, are you Christian? E eu perguntei-lhe, jovem, tu és cristã? And she said, yes, I am. E ela disse sim, eu sou. Then I said, oh, now it makes sense, I said. E depois eu disse, então agora faz sentido. And so God gave me this preaching, Então Deus deu-me esta mensagem, not about her, não acerca dela, but a lot of Christians in our day is comporting like her. mas como muitos cristãos nos nossos dias So the se subject comportam is como ela. camouflage. O assunto hoje é acerca da camuflagem. A lot of people today, we live in the daytime Muitas pessoas hoje em dia, e nós vivemos num tempo where wrong is good and good is right. onde o wrong. errado está certo e o certo está errado. We live in the day when people they are mocked, yeah, they make fun of us. Nós vivemos numa altura em onde as pessoas gozam connosco And make fun of our Lord Jesus Christ, our Savior. e também brincam com o nosso Salvador, Jesus Cristo. And then we live in a day when the Christian and non-Christian is not really much difference between those two. E vivemos também num tempo onde cristãos e não cristãos não existe diferença entre eles. And before I want to go forward, I want you to know that I love you in the Lord. E antes de eu continuar com a mensagem, eu quero que vocês saibam que eu vos amo no Senhor. But what is right and what's wrong is wrong. Mas o que está certo e o que está errado está errado. And as a pastor, I need to preach the whole Word of God. E como pastor eu tenho que falar toda a mensagem de Deus. So today, regrettably, sometimes there's no difference between Christian and non-Christian. Mas hoje em dia, infelizmente, não existem tempos em que não há diferença entre cristãos e não cristãos. Sorry to say this, but some Christians, they're only Christian in the church on Sunday. E desculpem dizer-vos, mas existem cristãos que só são cristãos na igreja ao domingo. And the rest of the day, they are just blending in with the other people, with the world. E no resto do tempo eles estão apenas misturados com as outras pessoas no mundo. So I call those camouflage Christians. Então eu chamo-os de cristãos camuflados. Those camouflage Christians, they try to please the world and the one around them. Esses cristãos camuflados tentam agradar o mundo e aqueles que estão à sua volta. Every day of the week, Todos os dias da semana. except on Sunday, where they come to the church and they want to please God and act like a Christian, like normal Christian. Exceto ao domingo, quando vêm à igreja e querem agradar a Deus e aos outros cristãos. So now if you're one of them, don't feel bad. Just pray and God can forgive you and you can become a good Christian. Então, se são um deles que não se sentem mal, podem orar a Deus e pedir para que Deus os perdoe para que se tornem um bom cristão. But as a result of this, many Christians today, because of the persecution, because people make fun of them, and all those kind of stuff, they try and they try to be blend with the world. Mas hoje em dia, devido à perseguição e porque as pessoas gozam com eles, muitos cristãos hoje em dia tentam estar disfarçados no mundo. So today we're going to see some difference between those camouflage Christians and Christians should be like Christians.
Então hoje vamos ver algumas diferenças entre esses cristãos camuflados e os cristãos como devem ser os cristãos. Now let me say this, they are Christian, even if they are camouflage Christians, Deixa de dizer-vos que existem cristãos que mesmo sendo cristãos camuflados, they can be saved, eles podem estar salvos. they will go to heaven because of their salvation if they trust in Lord Jesus Christ's salvation. E eles irão para o céu por causa da sua salvação e confiança em Jesus Cristo. But yet their life it's a little bit different than it's supposed to be. Mas a sua vida, apesar de ser um pouco diferente do que era suposto ser, And they act like they not really want to be exposed as a Christians. e eles agem como não querendo ser reconhecidos como cristãos. Because sometimes they are ashamed or maybe afraid. Muitas vezes por terem medo ou vergonha, But the Bible is very clear, we don't have to be ashamed or afraid that you're a Christian. mas a Bíblia é bastante clara quando diz que não devemos ter vergonha nem medo de ser cristão. Listen to me, please. Ouçam-me, If you're Christian today, you don't need to be ashamed. se vocês são cristãos hoje, vocês não precisam de ter vergonha. If you're a Christian, Vocês são cristãos. you're a son or daughter of God. Vocês são filhos e filhas do Deus do céu. You're a son or a daughter of the King of Kings and the Lord of Lords. Vocês são filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos And Senhores. one day, E um dia He will come back for you. Ele irá voltar por vocês. And you will reign with Him. E vocês irão reinar com Ele. You don't have to be ashamed. Não tem que ter vergonha. Paul was saying, I'm not ashamed with the gospel. Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho. I was one of them before I really got right with God. Eu era um deles antes de estar bem com Deus. Because I was ashamed. Porque eu tinha vergonha. I never thought I'm going to be a pastor. Eu nunca na vida pensei que eu me ia tornar um pastor. I never thought I'm going to stay here before people and talk. Eu nunca imaginei que me iria estar aqui perante as pessoas e falar. Because I was care more what the people think about me than God think about me. Porque eu preocupava-me mais com o que as pessoas pensavam acerca de mim do que Deus pensava acerca de mim. And that's the reason a lot of Christians, they camouflage because they worry about more what the people say than what God says. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia se camuflam porque se preocupam mais com o que dizem as pessoas e não com o que diz So Deus. let's see some difference what we can see in those camouflage people. Então vamos ver algumas diferenças do que podemos ver nessas pessoas camufladas. Of course we read here our message Claro que nós lemos aqui na nossa mensagem and we see that Peter followed Jesus Christ, e nós vemos Pedro seguir Jesus Cristo, but he was now camouflaged among those people around him. mas ele estava camuflado nessas pessoas à volta dele. He didn't stand up, hey, I am one of his disciples, you know, by the way. Ele não proclamava a dizer que era um dos discípulos. I am one with my master, what you persecuted. Eu estou com o meu mestre que vocês perseguiram. I am the same belief, I am his disciple. Eu sou o seu discípulo e tenho as mesmas crenças que ele. Now what he did, he was going among the others, they camouflage himself, Não, ele under fire, stay there, pretend like it's one of them. Ele manteve-se no meio dos outros como se fosse um dos outros. That's what many people, many Christians do today, pretend to be one of the world. E é isso que muitos cristãos hoje em dia fazem, querem ser como os do mundo. Stop pretend that. You're not one of them. Mas deixem de crer isso, vocês não são um deles. You're different. Vocês são diferentes. You're a son of a daughter of a king. Vocês são filhos e filhas do You're rei. saved. São salvos. One day you will go to heaven. Um dia irão para o céu. You're not one of them. Vocês não são um deles. And then we have here Peter staying under fire. And Peter staying under fire, warm himself. And then a girl come along. E nós vimos então aqui Pedro que estava a aquecer-se ele mesmo e depois ele veio. You're one of them. E perguntou, tu és um deles. Me? E ele questionou-se, I think he was afraid. Eu penso que ele tenha tido medo. I don't think he was ashamed. Eu penso que ele não tivesse vergonha. I think he was afraid. Eu penso que ele tinha medo. And since they about to kill his master, E, sabe? since they was about to kill his master, E Jesus Christ, desde que eles tentaram quase matar Jesus Cristo, he was thinking maybe I am the next one. ele talvez tenha pensado que fosse o próximo. He was afraid. Ele tinha medo. And you know, we are by here trying to see the difference. And he tried to camouflage it even more. Nós estamos a tentar ver as diferenças, mas ele tentava se Look camuflar cada verse vez mais. 47.
Vejam no versículo 47. 40, He began to curse. 47. 47. 74, excuse me. O versículo 74, Yeah, Matthew 26. em Mateus 26. Ele começou então ele começou a praguejar e a jurar. Did you see that? He's not supposed to do that. Não era suposto ele fazê-lo. He is a Christian. He's not supposed to curse. He's not supposed to swear. Ele era cristão, não era suposto praguejar e jurar. But he tried to camouflage his speech. Mas ele tentou camuflar o seu discurso. He tried to camouflage to make it more realistic. Ele tentou camuflá-lo para torná-lo mais realístico. Look to the Ephesians chapter 4, Vejam em Efésios 4, verse 19. versículo 19. Que diz: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. 25. Until 25, yeah? 25? Until 25. No, but it's Ephesians 3. 21, 19 till 25. 3 only have 21. Oh, 4, excuse me, 4. Ah, Not ok. 3, 4. Desculpem. Efésios 4, de 21 a 25. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Is this what it is? So, okay, yeah. The idea is here in the verse 20, the Bible says, you are changed. You didn't learn this from Christ. O que aqui diz é que vocês mudaram, aprenderam isto de Cristo. So Peter, he's not supposed to do that, Não era suposto que Pedro fizesse, but yet he did. mas mesmo assim ele fez-o. And the Bible says you was different before you got saved. E a Bíblia diz que ele era diferente antes de ser salvo. So if you are saved today, Então, if I am saved today, se são salvos hoje em dia, se eu sou it's salvo hoje no em dia, reason for me to have this camouflage in my speech. My speech has to be good. não existe razão para eu camuflar o meu discurso. O meu discurso tem que ser bom. My speech has to be yes, yes, and no, no. No cursing, no swearing like Peter did. O meu discurso tem que ser sim e não, sem juramentos, como So we can Pedro, see some difference in those camouflage Christians and they speak. para The que speech. possamos ver alguma diferença entre as pessoas camufladas e os seus discursos. How is my speech? Como é que é o meu discurso? How is your speech? E como é que é o vosso Did discurso? you still curse? Vocês envergonham-se Did you speak bad? ou falam Did you mal, have a bad word, mouth? têm más palavras. Then you're a camouflage Christian. Então são um cristão You didn't camuflado. learn this from God. I didn't learn this from God. Vocês não aprenderam isso de Deus, eu não aprendi isso de Deus. If I do talk like the world, I need to blend in. I try to blend in. Se eu falo como o mundo, eu estou a tentar disfarçar. But my speech needs to be different. Mas o meu discurso tem que ser diferente. Must be a speech what God teach you, a clean speech. Tem que ser um discurso limpo, tal como Deus nos ensinou. And now the text here, Peter began to swear and to curse. I'm not this, and I promise you, whatever he said. Mas Pedro aqui começou a praguejar e a jurar, Because he tried to blend in. porque ele estava To convince the lady he's not one of the really Christians. a tentar disfarçar-se e convencer a senhora que não era um He's cristão, not one of the followers. que não era um dos seguidores, He's just an ordinary man staying there by. que era uma pessoa. So you can see the Christian in their speech. There's no speech difference. Então conseguem ver um cristão pelo seu Then discurso. if we want to see what is the difference in those camouflage people, we can see the clothes and the music what they listen to. Também conseguimos ver nessas pessoas camufladas as roupas e a música que ouvem. But it's very important, we need to be different. Mas é bastante importante que sejamos diferentes. Look to Romans chapter 12, Vejam em Romanos 12, and another verses, but I don't have time to read everything. e temos outros versículos, mas não temos tempo para todos. But let's just read Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. We're talking about here, Paul was in Rome, was writing to the Roman Christians. Paulo estava em Roma a escrever aos romanos. In Rome was a lot of lewdness go around. Lewdness, nakedness and all those kind of bad stuff, you E know. em Roma existia bastantes coisas más que estavam a acontecer. So Roman was saying, look, Paul was writing to them, look, we need to be different, okay? We are Christian. You're Christian. E Paulo escreveu-lhes a dizer que tinham que ser diferentes, tal como ele era cristão. And then I have here, I beseech you therefore. This means I implore you, dear brothers and sisters. I implore you, E diz implore então, you. rogo-vos, pois, irmãos, It says, by the mercy of God, that ye present your body a living pela sacrifice. compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. You see, it's you and my responsibility to take care of my body. Se nós somos responsáveis por tomar conta do nosso corpo. When it says here my body, it means whatever I wear, Quando eu falo do corpo, falo de whatever I tattooed on me, whatever I put on me. tudo o que eu tatuar ou colocar em mim. Whatever I do with my body is my problem, and I will stay before God for what I do to my body. Tudo aquilo que eu colocar no meu corpo é o meu problema e um dia estarei perante Deus. And por it's isso. wonderful here what I said, your body is a living sacrifice. E é maravilhoso o que ele diz aqui, que o nosso corpo é um sacrifício vivo. And then it says holy. You know what this holy means? E ele diz Holy. sagrado, santo. Santo. This means you're some special. Isso significa que somos especiais. You cannot do whatever you want. I cannot do whatever I want with my body. Vocês não podem fazer o que quiserem com o vosso corpo, nem eu My posso fazer body o is que quero com o special. meu My corpo. body is holy. O meu corpo é santo, é especial. And then it says here, it's acceptable unto the Lord. Santo e agradável a Deus. Do you think God would honor whatever clothes I put on, if I expose whatever, as a lady, or if you clothe for somebody else except your husband? Já imaginaram se vestirem para mais alguém exceto do vosso marido? Because that was the problem in that days. Porque era um problema naqueles dias. And then it says in verse 2 here, not be conformed to this world. E diz no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Conformed means same like, Conformado significa ser como, or equal with the world. ou igual ao mundo. So the idea is, whatever you do, Então, don't copy the world. Então a ideia aqui, tudo aquilo que fizerem, não copiem o mundo. Why? E porquê? Because you're different. Porque são diferentes. Because you're son of God. Porque são filhos de Deus. Because you're daughter of God. Ou filhas de Deus. You are different. São diferentes. I am different. E eu sou And diferente. I want to please God, so God says, okay, Eu you quero, take care of your body. eu quero agradar a Deus para que You eu take care possa of what you dizer, put on. tu tomaste conta do teu corpo e o que Because- colocaste. You need to present yourself before me. Porque tens que te apresentar perante That's mim. your sacrifice before me. É o vosso sacrifício perante mim. And then it says in verse 2 here, but ye be transformed by renewal of your mind. Mas diz no versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso I entendimento. pray for this. Eu oro por isto. To God, give me the renewal in my mind. This mind what we can see and hear around us will pollute our mind. Para que Ele renove a minha mente, porque o que nós vemos à nossa volta, isso polui a nossa mente. And make us to see, oh, they do this, supposed to be good because everybody do it. E faz-nos ver que se toda a gente faz isto, então se calhar é suposto fazer. But the Bible is very clear, you're different. Mas a Bíblia é bastante clara, nós somos diferentes. We're not supposed to do that. We need a new mind. Nós não é suposto fazê-lo, nós temos uma nova The mente. mind what was in Christ. A mente que estava em Cristo. That's what means Christian. Christ-like. E aí significa cristão, como Cristo. I'm not ashamed to be a Christian. Eu não tenho vergonha de ser cristão. I want to be like my father. Eu quero ser como o meu pai. See, if I am a son, I want to be like my father. There's nothing wrong with it. Se eu sou um filho, eu quero ser como o meu pai. Não existe nada de errado com isso. So my father is holy.
Então o meu pai é santo. My Father is the King of Kings. O meu pai é o rei dos reis. And he tell me I have to present my body and my mind to, this says here, and perfect will of, this is perfect, accepted, perfect will of God. E ele quer The que end of apresentemos the verse two. o nosso corpo com boa, agradável e perfeita vontade de Deus. See, the way I dress, the way I think is my sacrifice. A forma como eu me visto e como eu penso é o meu sacrifício. And then we can see the difference in those camouflage people E nós conseguimos ver a diferença nessas pessoas camufladas. by his habits of in his life. What he used to do, what he likes to do. Os hábitos na sua vida, o que é que gostam de fazer, o que é que costumam fazer. See, if I am a camouflage Christian, Se eu for um cristão camuflado, I don't like to do much about the Lord. eu não gostaria de fazer muito para o Senhor. I don't like to do much what the Bible says. Eu não gostaria de fazer o que diz a Bíblia. I don't like to do much what, the pastor says from the Bible Eu não gostaria de fazer o que o pastor diz que está na Bíblia. because I love the Word. Porque eu amo o mundo. And I love to do what somebody else doing wrong. So I cannot stand there, oh, I'm different. Eu gostaria de fazer aquilo que fazem os que estão à minha volta para não ser diferente. Let me give you a contrast so you can think about it. Deixem-me dizer-vos uma coisa para vocês pensarem. A lot of people, one color, no matter what. Let's see, we'll say black. No Imaginem, people black, just color black. imaginem que estávamos todos pintados de preto. And one in the middle of them, white. E existia uma pessoa no meio de todas elas pintada de branco. You think he will stand up? Vocês pensam que ela iria sobressair? I think so. Eu penso que sim. That's exactly what God wants us. E é exatamente isso que Deus quer de nós. It's a dark world, Num mundo todo escuro. and we as a Christian, we're supposed to be light. E nós, como cristãos, é suposto sermos a luz. And we have to stand up. E nós temos que nos revelar. A Christian! Yes, sir, I'm a Christian. Quando disserem que somos cristãos, sim, somos cristãos. I'm not ashamed. Eu não tenho vergonha. People make fun of me. As pessoas gozam comigo. It's fine. Ok. They make fun of my king, Estão a, my Lord, estão my a, Savior. estão a gozar com o meu rei, o meu salvador e o meu senhor. But in the end of the time, Mas no final do tempo, in the end of my life, no final da minha vida, we're going to see who loves more. vamos ver quem ama mais. When I will go to heaven, Quando eu for para o céu, because I believe in Lord Jesus Christ, I trust Him, por acreditar no meu Salvador and my Jesus sins Cristo are forgiven, e pelos meus pecados estarem perdoados, and they still in the world. The Bible says the world and all the what is in the world will perish. e a Bíblia diz que o mundo e tudo o que estiver no mundo vai perecer. Ephesians 4:20, please. Efe- Oh, we read this, right? Efésios, Yes, we read. Let's take another one. 1 Peter 3. 1 Pedro 3. 3. 1 Peter 3. Let me see, I don't have time to read all the things, but it's about how to live a life, how to have your habits of your life. É acerca de como viver a vida e ter os hábitos que devemos ter na nossa vida. And then, of course, it's about how to have your clothes and everything. You need to have a good clothes, good godly clothes. E também como nos devemos vestir. And then ladies need to obey the husband, kids obey the parents. As esposas devem obedecer aos maridos e os filhos obedecer aos pais. But here the verse 4, and by the way, this is not just for the ladies, Mas isto não é só para as mulheres, that's for the men as well. também é para os But in homens. verse 4 here it says, let's be the healing man Mas of the heart, em 1 Pedro 3, 4 diz: Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. see, his habit of the camouflage man is to try to look outside good. O objetivo de um homem que esteja camuflado é parecer exteriormente que está bem. But there's nothing wrong with it, and except the inside man is also good. E não existe nada de errado se o homem interior também estiver bem. But if the outside man is good and the inside man is bad, Mas se o exterior estiver bem e o interior for mau, and that's exactly what the Bible says. é isso exatamente You o que put diz a Bíblia. ornaments, you take care of you outside, yes, but you need to take care of the inside man as well. Vocês podem tomar conta do vosso exterior, mas também Your precisam tomar conta habits, do your interior. lifestyle needs to be inside man as well.
Os vossos hábitos, o vosso estilo de vida também tem que estar no vosso homem interior. I don't have time for everything. I knew I didn't have time, but let's see here, a true Christian must be totally different from the world. Totally different. Um real cristão tem que ser totalmente diferente do mundo. I know what I'm talking about. Eu sei o que estou a falar. It is not easy. Não é fácil. But guess what? The Lord wants us from us. Mas saibam que Deus quer isso de nós. Colossians chapter 3. Colossenses 3. Again, we have to see here just a few verses Temos que ver apenas alguns versículos. because time is short. But Colossians chapter 3. Let me see here. Let's see one and two, please. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Okay, so we don't have time, but if you read home, please read this chapter home, but actually a few more verses down the road here. Nós não temos tempo agora, mas se puderem, leiam o resto do capítulo em Then casa. you can see that the things what's in the world gonna perish. Mas conseguem ver que as coisas que estão no mundo irão And the terminar. verse 2 it says, set your affection on the things above. Mas no versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima. That's exactly what Jesus Christ was says. Your treasure is where your heart is. E é exatamente o que Jesus Cristo diz: onde está o vosso tesouro, onde está o vosso coração, está o vosso tesouro. Yeah. Where is your heart? He says, look, we need to take care of our affection, our wants need to be towards heaven. Nós temos de estar a pensar no que vem do céu. And the things above. How can I please God more every day? E no que vem de cima, como podemos agradar mais a Deus. You don't have to care how to please your next one. Não têm que preocupar em como agradar o vosso You don't have próximo. to take care how to please your neighbor, your friends, you whatever. You need to take care how to please God every day. Não têm que se preocupar em como agradar o vosso vizinho, os vossos amigos, mas têm que preocupar-se como agradar a Deus no dia You a dia. see, a Christian must be different mind. Um cristão deve ter uma mente diferente. Things above, we need to think about things above. Nós precisamos de pensar nas coisas que vêm de cima. When I talk to people, I often ask them, do you think what's going to be about when you die, after you die? Eu, quando falo com as pessoas, pergunto-lhes sempre se elas alguma vez pensaram que vai acontecer quando morrerem. Because people, they don't think about that. Porque as pessoas não pensam acerca disso. Yet the Bible is very clear. Mas a Bíblia é bastante clara. After the death, the judgment. Depois da morte vem o julgamento. And we're going to give account. I said we, as a Christian as well. E nós vamos prestar contas. Eu falo nós como cristãos. As a Christian, we're not going to go to hell. Como cristãos nós não iremos para o inferno. Because of Jesus died for us. Porque Jesus morreu por nós. But we're going to give account what we say or not say, do or not do. Mas nós vamos prestar contas daquilo que fizemos ou não fizemos, And we're dissemos ou going não to be dissemos. judged, yes, by what? E nós vamos ser julgados By the word of God. pela palavra de Deus. If I like it or not, that's the truth. Quer eu goste ou não, é essa a verdade. True Christian O verdadeiro cristão must have a different attitude, a good attitude about the brothers and sisters. um verdadeiro cristão deve ter uma boa atitude perante os irmãos e irmãs. They will love the brothers and sisters Precisa in Christ. de amar os irmãos e irmãs em Cristo. And the Bible is very clear, but they need to be gentle and so forth. I don't have time for that, but needs to have a different attitude about how he treats brothers and sisters. Mas a Bíblia é bastante clara que ele deve ter uma atitude diferente como trata os irmãos e irmãs. And in the morning service, we need to how to treat the neighbors. E nós de manhã na escola dominical vimos como tratar o próximo, servir o próximo. So, a true Christian must be, and here's what we preach today anymore. This doesn't preach much today anymore. The separation, biblical separation. E um cristão deve estar biblicamente separado. Today, doesn't preach anymore this separation. E hoje em dia não se fala mais sobre isso, essa separação. Christianity today is God is love. Os cristãos hoje em dia é só Deus, é No, amor. God is right.
Não, Deus é justo. He will judge if you know, like the Bible says. Ele irá julgar se não fizerem as coisas He como will diz a punish Bíblia. you like you don't respect the Bible. Irá punir se não respeitarem a Bíblia. We don't want to hear that today. Nós não queremos ouvir isso hoje em dia. That's not good. It's too hard, Pastor. You have something against me. Isso não soa bem, é bastante rude, é bastante pesado para mim. God is my witness. Everything what I preach to you, I preach to me first. Mas Deus é a minha testemunha. Tudo aquilo que eu falo para vocês, eu falo para mim And primeiro. what I preach here to you, it's valuable for me as well. E o que eu prego para vocês também é válido para mim. And the Word of God convinces my heart as well. E a palavra de Deus convence o meu coração também. And I take action. If something, God, the Holy Spirit finds something in my heart, what's not right. E eu tento fazer o que o Espírito Santo diz que no meu coração não está correto. Because I am not a exception. Porque eu não sou uma exceção. I am one like you. I am a Christian. Eu sou um como vocês, sou cristão. And I am not ashamed of the gospel. E eu não tenho vergonha, não me envergonho do I Evangelho. was camouflaged before. That's why I know very good how it is to be a good camouflage Christian. Camouflage. Eu já estive camuflado anteriormente, é por isso que eu sei muito bem como é ser um cristão camuflado. And I don't want to be any more camouflage. E eu não quero mais ser um cristão I don't camuflado. want none of here to be camouflage. Eu não quero que nenhum de vocês seja I camuflado. don't want none of the Christian in the world to be a camouflage Christian. Nem quero que nenhum cristão no mundo seja um cristão camuflado. I want people to be real. Christian to be real. Eu quero que os cristãos sejam reais. I want Christians to stand up for God Eu quero que os cristãos se levantem por Deus and for His Word e pela sua palavra, and not to be ashamed. sem vergonha. But we are ashamed when we don't live the way we're supposed to. Mas nós temos vergonha e não vivemos da forma como deveríamos. I know what I'm talking about. Eu sei do que falo. I know. It is hard to say that you're a Christian if you're not living like one. E é difícil dizer que são cristãos se não viverem como tal. Look, I tell my people in Romania, Yeah. when I was before pastor there, Eu dizia às minhas pessoas na Roménia, quando eu fui pastor lá, and I said this, look, don't say to people, you're Christian if you don't live like one. eu dizia-lhes, não digam às pessoas que são cristãos se não viverem como tal. It's true. Because you bring shame to the word of God, to the name of God, Jesus Christ. Porque vocês envergonharão a palavra de Deus. I hear a brother, and I close this, he said, I have a fish in my house, now I don't have any more, but I had a fish. Eu costumava ter um peixe no meu carro, agora não tenho. And a brother from church asked, what is this? E um irmão da igreja perguntou, mas o que é isso? Well, I said, this is a sign as a Christian. E este é um sinal dos cristãos. But he said, yeah, but when you go on the street, if you don't drive like a Christian, people will know that make fun of you. Mas talvez se forem na estrada e não conduzis como um cristão, então as pessoas talvez gozem contigo. That's a good point. E esse é um bom aspecto. Well, then I need to drive like a Christian. Então eu preciso de conduzir como um cristão. And obey the laws as a Christian. E obedecer à lei como um cristão. And that's exactly what the camouflage Christians don't do. E é exatamente isso que os cristãos camuflados não fazem. They do like everybody. Eles fazem They tudo como toda a try to blend gente with the world. e tentam misturar-se com o mundo. The camouflage reason for that is not to be seen. A razão da camuflagem é para que não sejam vistos. Let me ask you this. Deixem fazer-vos uma pergunta. I only go 1/4 to my preaching here. One quarter. Eu só consegui falar um quarto do que tinha para I falar. have a lot to preach Tinha muito mais para dizer. because I learned a lot Porque eu aprendi bastante. and I changed a lot. E também mudei bastante. But let me ask you this. Mas deixem fazer-vos uma pergunta. And you don't have to answer. Mas não têm que responder. Yet you have to answer for God one day. Têm que responder para Deus um dia. Are you a camouflage Christian? São vocês um cristão camuflado? Are you ashamed to be a Christian? Têm vocês vergonha de ser cristãos? Are you ashamed with the beautiful word of Christ? Têm vergonha do belo nome de Cristo? When people ask you, where are you going Sunday? Where are you going Sunday? Quando as pessoas vos perguntarem onde é que vocês I vão ao go to domingo? church to serve God. I go to church to honor God today. Eu vou à igreja para servir a Deus e para honrar a Deus. I'm not ashamed. Eu não tenho vergonha. You should be ashamed when you go somewhere else where is not Christians supposed to go. Vocês deveriam ter vergonha se fossem a algum outro local onde não é suposto irem os cristãos. Not to honor God, not to praise God on Sunday. Não para adorar e honrar a Deus ao domingo. If you're ashamed to be a Christian, Se vocês têm vergonha de ser cristão, you're camouflage Christian. então são um cristão camuflado.
I'm sorry to say so. Desculpem dizer-vos. God wants us to be the light. Deus quer que sejamos a luz. And Jesus Christ says the light is there to be seen. E Jesus Cristo diz que a luz existe That's para why ser you, vista. that's why you have the light. The light is, why is the light not here? E é por isso que temos as luzes. Porque é que a luz não está em baixo? It's to be seen. Para ser vista. That's what you are if you're Christian. E é isso que vocês são se forem cristãos. That's what I am. In a dark place, E é isso the light. que eu sou. Num lugar escuro somos a luz. So that people can see the light. Para que as pessoas possam ver a luz. And come to you and say, I like the way you live. E venham perante vocês e like the eu gosto way da you forma dress. como vocês, I like the way vivem, you se talk. vestem e falam. I want to have that. What's wrong with you? What's the difference? Eu quero ser como vocês. O que é diferente? Then you can open your mouth and say, I am a son of God. Então depois podem abrir a vossa boca e dizer I am eu sou a daughter of um filho ou filha de Deus. He saved me and he wants to save you. Ele salvou-me e também te quer salvar a ti. He loves me and he loves you as well. Ele ama-me e também te ama a ti. And I am not ashamed to say that. E eu não tenho vergonha de o dizer. The Heavenly Father, Lord, Querido Deus, thank you for saving me. obrigada por me salvares. Lord, you know that you work a lot on my heart. Senhor, tu sabes que trabalhaste bastante no meu coração. Only you know. Only you know. Só tu sabes. And I am what I am because of your E eu sou o que grace sou today. por causa de ti e da tua graça. Lord, by all means, I am not perfect. Senhor, eu não sou perfeito, But I like to be perfect like you. mas eu gostaria de ser perfeito como tu. By all means, I am not perfect like you. I supposed to, like you want me to. E eu sei que é suposto e tu queres que eu seja perfeito, But I should want to be so. mas eu preciso de o fazer. Because I love you. Porque eu amo. Because I don't care what else somebody else thinks about me. I care what you think E about não me. me preocupo com o que os outros dizem, preocupo com aquilo que tu pensas. And I don't try to please the world, Lord. I try to please you and you only. E eu não tento agradar o mundo, mas tento agradar-te a ti, só a ti. Because you are my Savior. You are my God. Porque tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus. And I want to please you and honor you. E eu quero agradar-te e honrar. Help me, Lord, to be a light in this world. Ajuda-me, Senhor, a ser uma luz neste mundo. In my city, in my village, in my neighborhood. Na minha cidade, na minha vila, na minha vizinhança. So others can see it and want to have what I have. You Que in my heart. outros me vejam e possam querer ter o que eu tenho, a ti no meu coração. If someone here is ashamed with Jesus, Se alguém aqui tem vergonha de Jesus is ashamed with the name of Christian, e tem vergonha do nome cristão, ask God to give you wisdom and to give you courage to live as a Christian. peçam a Deus para vos dar sabedoria e coragem para viver como um cristão. He will love to do that. Ele amaria fazê-lo. Somebody, if you, everybody look down, Toda a gente olhando para baixo but if you say, Pastor, pray for me. e queira dizer, I pastor, want ora to por change mim. my life. I want to live better for Christ. Eu quero mudar a minha vida e viver melhor para Cristo. Not for the people, not for you, no, for God Himself, because God wants us. Não para as pessoas ou para ti, mas para Deus, porque Deus deseja isso de nós. God wants us to live like Him, to be more like Him. Deus deseja que vivamos como Ele, sejamos mais como Ele. Pastor, can you please pray for me? Por favor, pastor, podes orar por mim? Okay, one more. Take them hands. Somebody else. Mais alguém? Say, thank you. Somebody else. Pastor, thank you. Somebody else. Pastor, I want to be more like Jesus. Pastor, eu quero ser mais como Jesus. I want to live more like the Bible says, Pastor. I don't care what somebody else says. Eu quero viver mais como a Bíblia e não me preocupo com o que Please os outros pray dizem. for me. Por favor, ora por mim. Because I want to be a really Christian. I don't want to be a fake. I don't want to be a camouflage Christian. Porque eu quero ser um cristão real, não quero ser um cristão Somebody else. camuflado. Pastor, pray for me. Mais alguém? Don't be ashamed. Não tenham vergonha. Don't be ashamed. Because if you're ashamed here, among your brothers and sisters, think about what you're going to be ashamed outside. Porque se vocês tiverem vergonha aqui entre irmãos e irmãs, como será lá fora? Não tem que ter vergonha. Pastor, pray for me. Pastor, por favor, ora por mim. I need to change some things in my life. Eu preciso de mudar algumas coisas na minha vida. Yes, I see you, Henry. Thank you. Thank you. Somebody else. Dear Heavenly Father, Querido Deus, you see the hands. tu viste as mãos You know the hearts. e conheces os corações. It's not for me. Não é para mim. I am just your servant. Eu sou apenas o teu servo.
And I like to pray for those people. And matter of fact, I pray for them, help them to change. E eu quero orar por essas pessoas para que tu os ajudes a mudar. But the truth of the matter is, often those people who raise their hands, they are people who they are already changed. Mas essas pessoas que levantaram as mãos também são pessoas que já mudaram And they want to change more. e que querem mudar mais. And the truth of the matter is, everybody, including me, I can do more and change more for you. E o que importa é que todas as pessoas, incluindo eu, podem mudar mais e fazer mais por ti. Lord, don't let the devil trick us Senhor, não deixes que o diabo nos engane and make us to be ashamed with you. e nos faça ter vergonha de ti. Be with us now when we depart, Sei connosco agora enquanto partimos and bring us safe next Sunday. e traz-nos seguros no próximo Next, domingo e na próxima quinta-feira. Safe. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.